Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente, não somente nesse lugar, mas nos lares de todos que se encontram através da internet ouvindo esse culto que é devido a esse Deus que tem sido misericordioso, tem sido benevolente para com as nossas vidas. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé num louvor congregacional, entoando esse hino da harpa cristã. Louvemos com palmas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Solte sua voz. A milícia dos inimigos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Com a sua voz.
imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Uma forte salva de palma a esse Deus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje quero compartilhar um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 34. Amém? Deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Bom, nesse pequeno trecho aqui, a gente pode ver que ocorreu durante a crucificação de Jesus, no momento em que ele estava prestes a morrer, a encerrar a sua missão. Aqui a gente vai ver que era costume das pessoas que, quando passavam pela crucificação, onde a gente vai ver uma história, uma abordagem bem detalhada nos livros de Lucas e de Mateus, a gente vai ver que os soldados ofereceram o esponja embebida de vinagre para Jesus. Muitos supõem que foi como forma de humilhação que eles se dispuseram a fazer isso com Jesus, mas outros relatam que era apenas para, digamos que, quando a pessoa está dando o último suspiro da morte dela, para ela morrer sem sentir dor. Porque era comprovado que isso acontecia quando as pessoas eram crucificadas e quando elas estavam já prestes a morrer, eles davam vinagre para as pessoas, digamos, ficarem insensíveis à dor durante o seu último momento. E aqui a gente vai ver que Jesus recusou, o que significa que ele preferiu sofrer até o fim, até a última gota do seu sangue, ele preferiu sofrer por mim e por você. Então a gente vê, através desse gesto de Jesus, a concretização desse amor perfeito que Deus expôs através de Jesus e que Jesus ele foi obediente até o fim. Então, a proposta era Jesus morrer por nós e fazer esse sacrifício, mesmo ele sendo limpo, mesmo ele não sendo pecador. E aí a gente vai ver que, através desse gesto, ele mostra sua santidade, sua total obediência ao Pai e o seu amor por nós também, porque ele recusou passar o seu último momento sem sentir dor. Ele preferiu sofrer até o fim. E com isso eu lembro daquela música da Bruna Carla, né, que ela fala mais de 1000 motivos para te adorar. Então, diante de um Deus tão perfeito, tão poderoso, que ele poderia ter se recusado a fazer isso, porque ele é justo, Deus é perfeito, mas mesmo assim, ele se dispôs a passar pela humilhação, pelo sofrimento, até porque a gente sabe que não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, foi o amor dele por nós. Então a gente percebe que por esse amor, o mínimo que podemos fazer é adorar esse Deus tão perfeito. Então que nesse momento a gente possa entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Oremos. Meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse amor que se revela todos os dias na nossa vida, meu Pai. Obrigada por essa demonstração, Senhor. Obrigada pelo maior eu te amo no mundo, dito em silêncio. Obrigada por tanto carinho, por tanto sacrifício, Senhor. Obrigada por se dispor a passar por tantas coisas, por pessoas imerecidas, por pessoas que traem o Senhor todos os dias, meu Pai. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores, nos ensina a render o nosso coração diante de Ti, meu Pai. Nos ensina a amá-lo verdadeiramente, meu Pai, para que possamos provar do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Muito obrigada por esse sacrifício, que possamos reconhecer cada dia, que possamos levantar e olhar o Teu amor e a Tua graça para conosco, meu Pai. Que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações o que a gente precisa ouvir de Ti, meu Pai. Que possamos render graças ao Senhor, que possamos ser cheios pela Tua palavra, meu Deus. E não apenas isso, mas reconhecer verdadeiramente o Seu amor e o Seu sacrifício.
É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E a certeza se encontra em Mateus ainda, no capítulo 24, a vinda do Filho do Homem. Por isso, vamos proclamar com louvor, então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, com palmas bem alegres, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tu és santo. Deixa sentar. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando
salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus e paz. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em Ti. Amém. Agora, no livro de Levítico, convido os irmãos a abrirem no capítulo de número 27, no versículo 30. Também todos os dízimos da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então, aqui nesse versículo, a gente pode perceber que ele faz referência aos dízimos e às ofertas, que tudo que a gente tem pertence ao Senhor, e nada mais justo de retribuir as bênçãos que o Senhor vem nos dado, de nos mostrarmos filhos obedientes e filhos não apenas ao Senhor, mas também à sua palavra, filhos que amam o Senhor. Então, nesse momento, vocês têm a oportunidade de se dirigirem aqui à frente e depositarem seus dízimos e ofertas. E não apenas dízimos em relação a dinheiro, mas também que vocês venham ofertar o seu coração. Porque creio que isso também é de grande importância ao Senhor. A nossa obediência, o nosso coração e também os nossos dízimos e ofertas. Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achaste a Davi, vem sobre nós, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e nos faz segundo o teu coração.
vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Verdadeiro adorador. Ache em nós, Deus. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Deus, esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Que o Senhor receba o nosso coração como oferta agradável a Ti. Receba a nossa vida como oferta agradável a Ti. Deus, queremos sim sermos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores que Te adoram não só em espírito, mas em verdade. Obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigada por esse momento, que a Tua palavra ela realmente venha encontrar abrigo no nosso coração, habitação na nossa vida e no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Convidar agora o presbítero Alceli, que vai estar ministrando a palavra do Senhor essa noite, que possamos estar com um coração referente ao Senhor e que possamos abrir bem nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor e desfrutar da sua presença, desfrutar desse momento edificante, esse momento que nós buscamos adorar e prestar ao Senhor nosso culto de adoração. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Nós vamos fazer duas leituras bíblicas. Esse aqui de Provérbios é apenas um versículo. E depois nós vamos ler outra passagem que vamos estar contextualizando para a glória de Deus, dentro do tema e o assunto que e a reflexão que nós queremos trazer nessa noite em nome de Cristo Jesus. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, diz assim a palavra de Deus, santa, pura, inerrante, palavra de Deus. Provérbios 21 e 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? E aí eu convido você a abrir lá em Josué, capítulo de número 6. Aliás, Juízes, capítulo de número 6, nós vamos estar lendo aqui uma passagem
que é um complemento, vem acrescentar aquilo que nós queremos aprender e refletir e tirar como um ensino para a nossa vida nessa noite. Juízes capítulo 6 é uma passagem e um personagem bem conhecido nosso, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã e certamente há lições, há aprendizado que nós poderemos ou podemos tirar para o nosso dia a dia. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo do domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos estar vendo algumas desse texto que nos ensinará algo da parte de Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Nós queremos te ser gratos, queremos nessa noite, Senhor, nos curvar com nosso coração, com nossa alma e com nosso espírito diante de Ti, porque reconhecemos que Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Que nessa noite, Senhor, Tu nos mande do Teu Espírito, que nessa noite Tu nos fales, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, querido Senhor, abre os olhos do nosso coração ao entendimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos crescer e andar em vitória para o louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te oramos nessa noite. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós já estamos caminhando para a reta final desse ano, né, o ano de 2021. Nós já estamos, por que não dizer, caminhando os últimos dias deste ano, e nós temos mais do que motivos para sermos gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido, as lutas, as dificuldades, a pandemia, enfim, lutas externas, lutas internas, emocionais, enfim, em vários aspectos, todos nós cristãos e não cristãos, enfrentamos essas lutas e essas dificuldades. É muito interessante porque aqui em Provérbios 21, o escritor diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Normalmente, quando nós finalizamos o ano, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, de olharmos para nós mesmos e verificarmos e averiguarmos em que fomos bem, em que fomos vitoriosos e em que nós não fomos, que poderíamos sermos melhor. E é interessante que aqui o escritor diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Essa noite nós queremos reconhecer que cada uma de nossas vitórias,
elas foram nos dadas pelo Senhor. Nós reconhecemos isso, que ela veio da parte do Senhor. E aqui o escritor diz assim, olha, o cavalo se prepara para a batalha. É muito interessante porque na época, e a contextualização aqui, falando de cavalo, posso dizer assim, era um instrumento que diferenciava o exército vitorioso do exército perdedor. O exército, o povo e a nação que tinha no seu exército cavalos, e quanto mais cavalos, mais poderoso ele é, e certamente a vitória era mais, com certeza ela viria. Se nós pudéssemos contextualizar, era como se eu escrevesse assim hoje, olha, os mísseis balísticos se preparam para a guerra. Era como se nós disséssemos hoje, os aviões supersônicos se preparam para a guerra. Entretanto, a vitória vem do Senhor. Seria contextualizando o que o escritor aqui de Provérbios estava dizendo. Porque o cavalo representava força, agilidade e, com certeza, vitória para aquele que possuísse em maior número, em maior quantidade. Então, o escritor está dizendo, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas ele está dizendo, olha, veja bem, mas a vitória, ou a verdadeira vitória, tem aquele que tem e que teme ao Senhor. Amém, queridos? E aí nós vamos para Juízes, no texto que nós acabamos de ler. E o contexto aqui é que no versículo 1 do capítulo 6, mais uma vez, queridos, os filhos de Israel praticaram o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí Deus permitiu que os medianitas, ajudados pelos amalequitas e outros povos do Oriente, invadissem e oprimissem e escravizassem a Israel. É o que diz aqui o versículo 1 do capítulo 6. Né? Deus permitiu por 7 anos que Israel fosse e ficasse escravizado. Em uma situação, meus irmãos, que eles ficaram, como diz aqui o versículo 4, muito debilitados. Porque tudo aquilo que Israel plantava, que Israel semeava, e quando dava o momento da colheita, os midianitas e os amalequitas, eles vinham com o seu poderoso povo, o exército, e ali saqueavam, dominavam, e como diz o versículo 4 aqui do capítulo 6, levavam as ovelhas, os bois, os jumentos, ou seja, eles faziam a festa de uma maneira tal, queridos, que Israel ficou, como diz a Bíblia, totalmente debilitado. Para que os irmãos entendam, no capítulo 8, versículo 10, claro que o texto vai falar de Gideão, um dos juízes levantado por Deus para livrar a Israel. E no capítulo 8, versículo 10, vai dizer que, na verdade, os midianitas, o exército midianita e com os amalequitas se compunham de 135 mil homens. E quando Jeroboão, ou Gideão, realmente ele ergue e vai para a batalha contra esse poderoso exército, era apenas 32 mil homens. Imagine uma guerra de 32 contra 135 mil. Era uma guerra fadada à derrota. Mas, nessa noite, queridos, eu queria falar, baseado lá em Provérbios 21, que enquanto o cavalo se prepara para a batalha, a vitória vem do Senhor. Se dá aqui nesse episódio que narra o capítulo 6, 7, onde trata do nosso personagem Gideão. Portanto, quero dizer que você e eu temos que ter essa convicção e essa certeza, queridos, que diante das lutas e das batalhas que enfrentamos, a nossa vitória não vem de nós mesmos, não vem de nossa habilidade, não vem de nossa sabedoria, não vem daqueles que estão ao nosso derredor, mas a nossa vitória, ela deve e ela vem do Senhor. Amém? E aí, nessa noite, eu quero
ver nesse texto com vocês algumas coisas que mostram e que comprovam que, de fato, a vitória vem de Deus. Então, o contexto, como disse aqui, queridos, era de um Israel derrotado, era de um Israel escravizado, era de um Israel saqueado. Esta era a situação. E você me pergunta, e não eram eles povo de Deus? Sim, mas mais uma vez eles haviam pecado, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E quando nós pecamos e quando nós transgredimos, nós abrimos brechas para que o inimigo venha e possa, em dado momento, nos derrotar. E aí nós podemos ver, e eu convido você, queridos, que a primeira coisa que quero dizer que em Cristo e em Deus nós devemos ter a certeza da vitória, porque de fato Ele nos guia em vitória, e o texto vai nos mostrar isso, que Israel estando nessa situação, o versículo 6 e o versículo 7 vai mostrar, queridos, que eles tiveram uma atitude, eles fizeram algo, e a primeira coisa que eles fizeram foi uma oração, a oração da fé, e aí teve ou se dá o início da vitória. Veja que no versículo 6, diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, para que nós andemos em vitória, para que o nosso Deus nos guie, nos conduza em vitória, nós temos que usar as armas corretas, orientadas e nos dadas pelo Senhor. E Gideão aqui que foi erguido, foi chamado pelo Senhor. Ele começou então a de fato colocar essas armas, esses meios em prática. E a oração foi o início da vitória do povo de Deus. É verdade, irmãos, que ainda que o clamor fosse por interesse pessoal e não por amor a Deus, mas Deus atendeu. Eles ali naquele dado momento estavam em desobediência a Deus. Eles estavam adorando, se curvando diante de outros deuses, a Baal. Mas diante da opressão, diante da escravidão e diante dos saques que ali estavam, eles começaram a clamar ao Senhor. Ainda que fosse pela primeira vez e nem a última, o povo se desviara ou se desviou do Senhor, mas Deus o perdoou. Você se identifica com isso? Quantas vezes nós pecamos, queridos? Quantas vezes nós erramos o alvo? E pecar isso é errar o alvo. Quantas vezes acontece isso em nossas vidas? E assim foi com o povo de Deus. Essa não era a primeira vez que Israel pecava contra Deus. E não seria e não foi a última vez. Mas Deus, como um Deus de aliança, e um Deus de amor, e um Deus perdoador, Ele perdoou a Israel. E essa é uma promessa para mim, e essa é uma promessa para você também. Podemos ver também, queridos, que ainda que eles desprezassem sua palavra, no caso pentatêutico, porque eles já sabiam que só a Deus deveriam adorar, amar e honrar. Mas, entretanto, no período em que Deus levanta Gideão, eles estavam em desobediência a Deus. E Deus, mesmo nessa situação de desobediência, o versículo 8 vai dizer que Deus lhes manda um profeta, queridos. Versículo 8, veja aí, diz assim, então o Senhor lhes enviou um profeta. Amém, queridos? Quero dizer para você que o profeta de Deus está diante de nós. É a sua palavra, é a profecia, é a palavra de Deus que é digna de inteira aceitação, que é a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela está disposta, ela está diante de você todos os dias, todas as horas, e que nós possamos, portanto, estar consultando-a para que ela nos oriente, para que ela nos dirija. Verdade, irmãos, que nós, nesse primeiro ponto, temos que perceber e temos que verificar que tipo de fé nós temos. Estamos seguindo ao Senhor pelo fato de o amarmos, ou o exaltamos por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele tem feito?
se a nossa fé, meus irmãos, está em Deus, é dedicada a Ele, que nós possamos refletir, pensar, se de fato nós estamos amando a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. Israel, no momento aqui, estava clamando a Deus, não por amar a Deus, mas pelo momento de luta, pelo momento de aflição. Mas, repito, o Deus perdoador, Ele de fato nos ensina que é um Deus sem limites. E Ele nos orienta a nos arrepender, a crer e a clamar realmente a Ele. Porque assim fazendo, queridos, nós seremos alvos do seu amor, do seu perdão e da sua graça sobre nós. Então, a primeira coisa que o texto vai nos mostrar para essa situação de derrota, para essa situação de frustração que Israel estava enfrentando, irmãos, foi a oração. A oração, de fato, deve ser o lema do cristão. A oração deve ser algo que nós devemos amar. E não é à toa, não foi sem propósito que Jesus disse, quando orardes, entra no teu quarto. Não foi se orardes, mas quando. Ele esperava que nós orássemos, que nós tivéssemos essa comunhão íntima e plena com o Senhor. Mas o texto vai nos mostrar outras coisas aqui, queridos, que nos vai falar sobre vitória. O texto vai nos mostrar, amados, que a presença de Deus é o segredo da vitória. Eu não sei, irmãos, para muitas coisas, existem muitas coisas por aí que nos oferecem e diz que existe a chave, que existe o segredo com relação a ter vitória de forma genuína e verdadeira. Na vida cristã, não há dúvida que o grande segredo é estar em Cristo e Cristo está em nós. Amém? E o versículo 12 vai nos falar isso. Se você vê aí, no capítulo 6, versículo 12, quando Deus chama a Gideão, você vai ver que no versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. O versículo 16 também, irmãos, vai mostrar a manifestação do Senhor. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um homem só. É muito interessante, irmãos, que a Bíblia aqui descreve como sendo o anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Os teólogos, eles chamam isso de teofania, né? Ou seja, a manifestação de Deus de forma física. Aqui não foi qualquer anjo, mas foi o anjo do Senhor. Especificamente nessa passagem, pode ter sim acontecido a teofania, a manifestação de Deus de forma física. Mas todos como Gideão, que procuram com toda dedicação servir a Deus, terão, queridos, a presença de Deus atuante, dinâmica em nós e através de nós. Amém, irmãos? Então, o texto vai nos mostrar que Deus disse, olha, eu sou contigo. E aí nós temos que entender, queridos, que se Deus é conosco, não há nada que nos impeça de ser vitorioso. O inimigo, embora venha nos tentar, porque ele tentou o próprio Cristo. Ser tentado não é pecado, querido. Pecado é ceder à tentação. E de fato, mesmo que o inimigo venha de encontro de nós com sua tentação, com tentações, enfim, com tudo aquilo que ele prepara, mas se estamos em Cristo e Cristo está conosco e estamos em sintonia com Deus, certamente somos e seremos mais do que vitoriosos. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra, queridos, que homens e personagens sabiam disso. Quando Moisés tirou o povo da terra prometida, lá em Êxodo 32, a Bíblia diz que o povo pecou, o povo transgrediu. E ali Deus se revoltou contra um povo. E a Bíblia diz que ali Moisés diz, olha Senhor, Deus diz, olha Moisés, tu irás tirar este povo, mas eu não posso ir com este povo, porque é um povo vil, é um povo de dura cerviz. Você vê lá em Êxodo 33, mas aí Moisés diz, olha Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos tires daqui. Porque o que diferença há, senão a tua presença em nossa vida, para que nós nos diferenciemos dos demais povos, e eles saibam que tu és Deus
conosco. Então Moisés, queridos, de fato ele clama a presença de Deus, de fato ele sabe da importância da presença de Deus. E é muito interessante isso, porque Jesus, ele convoca e inicia a sua igreja, chama 12 homens com caráter diferente, pessoas diferentes, e aí os instrui e os manda ir. E lá no final de Mateus capítulo 28, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia descreve de Jesus como sendo Emanuel, o Deus conosco. E não é, irmãos, foi um acaso. Não, Emanuel, Deus conosco, quer dizer isso mesmo, que a partir da vinda do Filho de Deus, Deus, de fato, está com aqueles que Ele amam e que Ele servem e que Ele tem como Senhor e Salvador. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no último versículo, capítulo 16, ele termina o Evangelho com as palavras: e tendo eles partido, pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ou seja, o Senhor, Marcos diz, cooperava com aqueles que pregavam e anunciavam o Evangelho do reino. Então Gideão aqui, nesse segundo ponto, ele entende, para que ele pudesse ter vitória e andar em vitória, ele precisava da vitória, da presença do Senhor, e o Senhor era com Gideão. Mas nós, continuando ainda, irmãos, podemos ver que nesses passos para andar em vitória, sermos guiados em vitória, o texto vai nos mostrar mais alguma coisa. Vai nos dizer também que as promessas, elas nos dão a certeza da vitória. Veja que no versículo 14, se você está com o livro aberto aí, estamos lendo a Bíblia, o Senhor diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus aí faz uma promessa a Gideão. Eu quero que você entenda que Gideão, ele não se achava o melhor, não se achava o mais importante, e Gideão, pelo contrário, vamos ver, ele se achava o menor, e ele diz isso no texto, a sua família era a família menor e mais importante de Israel, e dentro da sua família, ele mesmo era o menor e menos importante dentro da família, quando Deus ali o convoca para essa missão de livrar a Israel. Então, Gideão, ele se mostra incapaz. É o que diz o versículo 15, veja aí, ó. Então tornou-lhe o Senhor. Aliás, versículo 15. Então lhe disse, no caso Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. E aí o Senhor responde no versículo 16: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Então, veja bem, queridos, ali Gideão, ele considerou-se incapaz para a missão. E é muito interessante, irmãos, que o que nos impede de receber as bênçãos não é a falta de humildade, mas é a falsa humildade. Gideão, de fato, ele se achava incapaz. E é muito peculiar isso nos grandes homens de Deus, aqueles que são chamados para uma grande missão. Normalmente, eles se acham incapacitados para tal missão. Podemos ver isso lá em Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: Senhor, eu sou um homem que não sei nem falar. Eu sou um homem de boca dura, língua dura, não sei nem me expressar. E aí Deus disse: olha, Moisés, quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez a língua do homem? Quem fez o cego? Quem fez o surdo? Não sou eu? Vai que eu sou contigo. E aí ele fica: mas Senhor, quando eu chegar lá, eu realmente tenho essa dificuldade, o que é que eu vou dizer quando perguntarem quem me enviou, o que é que eu direi? E no capítulo 4, versículo 10 de Êxodo, Deus diz assim: olha, vai, tu diz lá que eu sou o que eu sou, te enviou. O que eu mandar tu falar, tu falarás. Ou seja, queridos, Moisés, ele se acha incapacitado para a missão. Nós podemos ver isso em Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7,
quando Deus diz para Jeremias que o conheceu do ventre da sua mãe e o escolheu até mesmo antes da sua madre. E aí ele diz: Senhor, eu sou tímido, eu não sei nem falar, eu sou como uma criança. E aí Deus diz para Jeremias: olha, o que eu te mandar falar, falarás. E a quem eu mandar tu ir, tu irás. Então, Gideão aqui também, queridos, ele demonstra aqui no versículo 15, a sua incapacidade, não com a falsa humildade, mas com a verdadeira humildade, que de fato se achava incapaz para a missão. E aí tem aquela frase tão conhecida entre nós, né, irmãos? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então, queridos, o que nós podemos observar é que Gideão aqui, ele crê, ele passa a ter certeza na promessa, porque a promessa nos traz a certeza da vitória. E aí, andando no texto, amados irmãos, nós podemos ver mais algumas coisas que aconteceu com Gideão aqui na libertação de Israel, nesse dado momento, e que nos ensina algo como andar em vitória. A outra coisa que a Bíblia vai nos mostrar e o texto vai nos ensinar é que o Espírito Santo é a força para a vitória, irmãos. Veja que no versículo 34 do capítulo 6, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a Tebate, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Ou seja, irmãos, dá-nos a entender que na antiga aliança, o Espírito do Senhor, ele vinha e de certa maneira possuía, enchia aquele chamado para a missão, mas logo depois, né, ali o Espírito não era mais, né, daquela forma. Então, podemos ver isso no caso de Sansão, né? Podemos ver em vários exemplos que o Espírito do Senhor vinha e revestia. E no original grego aqui, o verbo revestir significa vestir-se com. Ou seja, o Espírito Santo tomou posse completa deste servo, no caso de Gideão aqui, a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus. Amém, irmãos? Nós somos muito gratos a Deus, queridos, porque Jesus veio, esteve conosco, e os discípulos que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, viram os milagres, os sinais de Jesus, não queriam que Jesus fosse para a glória. E aí lá no capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu suba e vá para a casa do meu Pai. E aí é aquela passagem que ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. E ele diz assim: olha, mas vocês não se preocupem, porque eu vou fazer uma oração. E os discípulos, irmãos, já sabiam que a oração de Jesus era respondida, amém? Quando ele orou: Pai, devolve o espírito a Lázaro, lembra? Lázaro ressuscitou. Quando Jesus pega os pães e os peixes e ora, há multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. Ou seja, em muitos momentos, aqueles discípulos viram as orações de Jesus serem respondidas. E aqui no capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. É muito interessante que essa palavra aqui, outro, no original grego, significa um ser semelhante, um ser diferente, porém da mesma espécie. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E aí Jesus diz: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vai dar outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. A saber, continua o texto, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa profunda. Eu quero dizer para você, cristão, eu quero dizer para você que me escuta, que me ouve, que só você tem, você que foi alcançado pela graça de Deus, que foi alcançado pelo evangelho da salvação, tem, é o Espírito Santo. O texto diz que o mundo não pode ter, não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, ou seja, o Espírito da verdade,
porque ele habita convosco e estará em vós. Então, amados irmãos, Gideão aqui, o texto nos mostra, queridos, que Gideão, ele foi cheio do Espírito. E eu quero dizer para você que também nós, como fomos alcançados pela graça de Deus, recebemos a vida de Deus, porque renascemos no Espírito do Senhor. Amém? Fomos renascidos, recriados. A Bíblia diz que Ele nos deu vida. E como é que essa vida se dá, queridos? Quando somos chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós essa nova vida. É muito interessante, irmãos, que nós temos a vida de Deus. Existem 3 tipos de vidas inferiores. Existe a vida, a primeira delas, a vida mineral, são os minérios debaixo da terra. Existe a vida vegetal, as plantas, né, que respiram, é vida. E existe a vida animal, todos os seres animais, inclusive nós, que estamos nessa categoria. E existe Deus, que é o autor da vida. E aí, amados irmãos, Deus, que é o autor da vida, Ele nos dá vida, como disse o apóstolo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Amém? E aí, amados irmãos, então, Gideão entendeu isso. E que você compreenda, e que você valorize, e eu valorizemos. E saibamos, irmãos, que Deus habita em mim, Deus habita em você. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito de Deus, e que se Deus destruir esse templo, Deus certamente o destruirá. É por isso, irmãos, que nossos corpos são consagrados a Deus, ou deve ser consagrado ao Senhor, porque é morada, é habitação do Senhor nosso Deus. Mas aí, amados, evoluindo para nosso final, o texto vai nos mostrar mais uma evidência de andarmos em vitória. Se andarmos em obediência àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E vai nos mostrar o texto lá no versículo 23, do capítulo 6, versículo 23 e 24, disse assim: porém o Senhor disse, no caso para Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. E ainda hoje existe esse altar. Então, irmãos, quero dizer para você que Gideão entendeu que a paz interior nos dá confiança na vitória. A Bíblia chama Deus aqui, no caso, de Deus de Jeová Shalom. Quer dizer, Deus está disposto a favorecer-te. É muito interessante, irmãos. Olha, o melhor remédio para a preocupação é o nosso primeiro ponto, que é a oração. Esta paz, ela consiste em uma tranquilidade interior, irmãos, que o Espírito Santo nos transmite. Envolve, portanto, o Espírito Santo gerar em nós uma firme convicção de que Jesus está perto, está conosco, e que o amor de Deus estará ativo em nossas vidas continuamente. Esta paz ficará como guarda à porta de nosso coração e de nossa mente, para impedir que os cuidados e as angústias perturbem nossa vida e a nossa esperança em Cristo Jesus, irmãos. É muito interessante isso, quando você compreende, quando você entende que você agora anda em novidade de vida, que você agora tem a vida de Deus, que agora você nasceu em Cristo Jesus e que agora Deus te guia em triunfo. Isso gera algo em você, deve gerar a paz que disse Paulo, a paz que excede todo entendimento, deve guardar vossa mente e vossos corações em Cristo Jesus. É muito interessante que o salmista, no Salmo 4, diz assim: puseste mais alegria no meu coração do que no coração deles. Quando há fartura de pão e de cereais, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilamente. Amém, queridos? Aí quer dizer que o crente, o cristão não tem luta? Não tem adversidade? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da enfermidade, no meio do desemprego, no meio da crise até conjugal ou emocional que você está passando,
Deus pode te dar paz, Deus dá-te paz, porque Deus é o Deus da paz. Foi isso que Deus disse aqui para Gideão: paz seja contigo, o Senhor é a tua paz. E em último lugar, para nós finalizarmos, meus irmãos, estamos falando das atitudes para andarmos em vitória, que foi o que Gideão fez aqui, baseado em que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas que a vitória vem do Senhor. Muito interessante que preparou-se a guerra, Gideão à frente, e os 32 mil homens estavam ali, preparados para com Gideão, para esse desafio e essa batalha árdua, 32 contra 135 mil. E aí Deus disse para Gideão: olha, para que Israel não pense que eles terão vitória por eles mesmos, tu tens saudade demais. Tem povo demais. É isso que vai mostrar o nosso ponto, irmãos. Que é justamente a atitude correta é determinante para a vitória. Se aqui no capítulo 7, se você olhar no capítulo 7, versículo 2 em diante, disse assim o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem quiser, quem for tímido e medroso, volte e retire-te e retira-se para casa. E o versículo 3 do capítulo 7 diz que dos 32 mil homens com Gideão, 22 foram embora. Já pensou, irmão? Se já estava difícil com 32 mil para 135 mil, imagina agora só com 10 mil. Mas aí Deus diz mais a Gideão: ainda é muito povo que está contigo. Leva os homens para tomarem água, e todo aquele que não tomar água e não beber, como cão, tu mande para casa. E finalizando a história, irmãos, desses 10 mil, apenas 300 ficaram habilitados, aptos para aquela batalha, para aquela guerra. Então, a atitude correta é determinante para a vitória. Deus jamais, irmãos, deseja apoiar homens que se vangloriem nas suas próprias forças humanas. Homens que não reconhecem a graça e o poder de Deus. Isso nos ensina algo, irmãos. Que as nossas batalhas, que as nossas guerras são travadas pelo Senhor. Que nós possamos ter a atitude correta. Que nós possamos, irmãos, ter a atitude determinante para andarmos em vitória e sermos vitoriosos, entendendo e compreendendo que a vitória é do Senhor. Eu não estou aqui pregando um culto sobre vitória em que nós podemos acreditar e confiar em nossas habilidades, em nossa intelectualidade, em nossa força, em nossa influência, em nosso dinheiro. Não, de maneira ou de forma alguma. Estou dizendo para você, como diz o texto bíblico, de fato, queridos, temos que entender e compreender que a vitória, ela nos é dada e deve ser dada pelo Senhor. Podemos ver também, irmãos, que Deus pode operar poderosamente através de um número pequeno de pessoas consagradas a Ele. Amém? Então, queridos, a Bíblia diz que eles foram à batalha, o texto nos mostra isso, nós conhecemos isso, e eles foram vitoriosos para a glória de Deus. Amém? Então, amados irmãos, nessa noite nós estamos falando e terminamos dizendo que, de fato, Deus quer nos guiar e Deus nos guia em vitória. Nós falamos que a primeira coisa que devemos fazer, independente da luta que você enfrente, você deve fazer a oração. Orar a Deus para que Ele te guie em vitória. Entendendo que a presença de Deus é fundamental e é o segredo para a sua vitória. Não, Satanás nos encontrar ali na porta da igreja, sem Cristo Jesus, certamente ele nos passa o rasteiro e nós caímos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória e Deus está conosco, que nós estamos com Deus. Também estamos falando nessa noite no texto bíblico, irmãos, que as promessas de Deus, elas nos trazem, nos dão certeza da vitória.
Deus tem promessa para você, queridos. Deus nos chamou e Deus é um Deus da aliança. E certamente as promessas do Senhor para você, elas irão ser cumpridas, porque Deus cumpre as suas promessas. Entendemos também, e o texto nos falou, irmão, que o Espírito Santo, nessa luta que você está passando, que eu passo e nós passamos, ele é a força que nos dá vitória. O Espírito Santo está conosco, ele é o paracleto, ele é o ajudador, queridos. E ele está sempre intercedendo a Deus por nós. E, consequentemente, nós entendendo isso, compreendendo isso, isso gera em nós a paz, como disse Paulo, a paz interior, irmãos, nos dá a confiança da vitória. E, por último, falamos que a atitude correta é determinante para a vitória. Como tem sido a sua atitude? Qual tem sido a minha atitude diante das adversidades? Temos buscado ao Senhor? Temos confiado no Senhor? Temos lembrado ao Senhor das suas promessas para conosco? Temos entendido, irmãos, que se Deus é conosco, se Deus é com nós, quem será contra nós? Como diz a Bíblia. Quem poderá nos condenar? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Como disse Paulo, lá em Romanos capítulo 8, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, como tem sido a sua atitude, ou qual a sua atitude diante de tudo isso? Que nós possamos refletir nessa noite, que possamos ter a atitude correta, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, pedindo que Deus nos abençoe e que Deus nos guie em vitória. Amém? Amém, queridos? Que essa palavra o Senhor possa aplicar ao seu coração e que você possa confiar plenamente que Deus é um Deus de vitória e que nos guia em vitória. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres de orações, a entregarmos, Pai Santo, as nossas lutas e dificuldades a Ti, Pai, através da oração. E haja em nós o entendimento da Tua presença em nossas vidas, Senhor. E que o Teu Espírito seja algo real a nos guiar. E que Ele possa, Senhor, falar a nós. Quando nós pensarmos em nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, Ele possa dizer, eis o caminho, andai por ele. Ele possa nos guiar, Senhor, pelas veredas da justiça, pelo amor do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento, somos gratos. Nos despede em paz, Senhor, nos leva, nos dá uma noite de descanso, como disse o salmista, em paz me deito. E logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilamente. Muito obrigado, que somos gratos, em nome e por amor de Jesus. Todos digam amém.